Boa noite, como estão todos? Bora para o nosso culto? Vamos estar na presença de Jesus, buscando auxílio, alívio, amparo. Vamos lá? O culto no lar, ele vem nos trazer um aconchego, né? E ampliar os nossos pensamentos, nossos sentimentos. Que todos possam sentir essa presença de Deus em nossa casa, tanto encarnado como desencarnado. Que todos possam sentir esse amparo. Que nos hospitais, nos orfanatos, nos asilos, nas ruas, onde estão os nossos irmãos, que todos estes possam sentir a presença de Jesus nesse momento. Que possa nos fortalecer para passar por tudo que tivermos que passar, com segurança, sem tanta ansiedade. Boa noite, Fabiana, que bom que você está aí. Hoje nós vamos ler uma parábola. As parábolas de Jesus contavam para a gente histórias, uma alegoria que ele arrumava para poder fazer com que a gente pudesse sentir o que ele estava dizendo tão profundo. Era tão profundo que ele precisava colocar um exemplo para que a gente soubesse o que ele estava dizendo. E para cada grupo de pessoas ele tratava uma parábola, um tipo de história onde a pessoa ia entender. Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, esse nosso irmão, amigo, querido, que veio nos trazer o que é amar, que veio nos ensinar e entender o que Deus estava propondo para nós. Mas que diante de tudo, que a gente amasse muito, que a gente ame muito, e que ame não só o outro, mas a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas. Nosso Senhor Jesus Cristo, eu te peço por todos estes que estão acamados, que estão nos hospitais, por todos os profissionais que estão trabalhando incessantemente com tanto carinho e desvelo. Por todos estes, Senhor Jesus, por todos os familiares que estão entregando os seus, na confiança, Jesus, que o Senhor é o grande médico. Seja feita a tua vontade, mas que nós possamos entender, Jesus. Nos auxilia para que a gente possa entender o que o Senhor quer nos trazer.
e desta forma transformar a nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, Fabiana. Que bom que você está aí também. 2 Fabianas hoje se iniciam o meu culto. Hoje está mais forte. Vamos compartilhar, né, com aqueles que a gente conhece, e se está fazendo bem para nós, talvez faça bem para o outro também. Eu coloco, tem gente que não tem Face, e eu coloco ele no meu YouTube, para que as pessoas que não têm Face, não têm Facebook, possam acessar pelo YouTube. Meu canal é o mesmo nome do Face. Não com a intenção aqui de ser famosa, sei lá o que é, mas na intenção de estar chegando aos corações dos aflitos e poder acalentar, aconchegar, acolher todos estes. A gente vai aprendendo aos pouquinhos, a gente vai, né, se unindo e nos tornando mais fortes desta forma. Uma pessoa aqui que está falando que está querendo entrar, não está achando. Deixa eu tentar ajudá-la. Vamos seguir. A parábola de hoje é a parábola do filho pródigo. Toda vez que a gente lê essa parábola, nós aprendemos ainda mais. Cada vez que a gente lê, a gente tira mais um significado, porque abriu o nosso coração, abriu a nossa mente, o nosso entendimento, e aí a gente entende mais um pouquinho. Por isso que é bom a gente estar sempre voltando, né, nas mensagens. E ela é assim. No filme Jesus de Nazaré, Jesus vai à casa de Mateus. E lá, como Mateus era um republicano, cobrador de impostos, ele era considerado como um impuro. E aí os apóstolos, eles não queriam que Jesus fosse à casa de Mateus, como a casa de Zaqueu, receber Maria Madalena, a Samaritana e tantos outros, por causa das crenças que eles tinham quanto à impureza. E como Mateus era cobrador de impostos, então ele era um homem de impostos, então ele era um homem impuro. Mas Jesus diz a Pedro: eu não vim para os doentes. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu vou em toda a casa que me receber. Que eu for bem recebido. E Jesus começa assim. Um homem tinha 2 filhos. E no filme, naquele momento, ele fala desses 2 filhos, Pedro e Mateus. Fica bem explícito no filme. Não sei se foi desta forma, quando Jesus contou essa parábola, se estava desta forma, né? Não importa, importa que dá para a gente entender o que Jesus estava dizendo ali, porque Mateus não gostava de... Pedro não gostava de Mateus de forma nenhuma. E Mateus era bem crítico, bem
sarcástico, né? Porque ele estava cobrando um imposto, ele queria os peixes para ele poder receber os impostos. E Jesus começa: um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: meu pai, dá-me a parte do patrimônio que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante. E lá dissipou sua herança, vivendo dissolutamente, gastando tudo, né? Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome. E ele começou a passar penúria. Foi pôr-se a serviço, de um dos senhores daquela região, que o mandou para os seus campos guardar porcos. Desejava ele fartar-se das vagens comida, que os porcos comiam, mas ninguém lhe as dava. Entrando então em si, refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai, que tem pão em abundância, e eu aqui a morrer de fome. Levantar-me-ei, e irei ao meu pai, e dir-lhe-ei: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe, quando seu pai o viu, e movido pela misericórdia, correu-lhe ao encontro. Lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O filho disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei-me depressa a melhor vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também o bezerro cevado e matai-o. Comamos e festejamos. Este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar e aproximar-se da casa, ouviu a música e a dança. Chamou um servo e perguntou-lhe o que havia. Ele lhe explicou: voltou teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho gordo, porque o reencontrou são e salvo. Encolerizou-se ele e não queria entrar, mas seu pai saiu e insistiu com ele. Ele então respondeu ao pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma sua, e nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. E agora que voltou este teu filho, que gastou os teus bens com as meretrizes, logo lhe mandas matar um novilho gordo? Explicou-lhe o pai: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu, porém, E tudo que é meu é teu, porém, fazermos festas, pois que este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Lucas 15, capítulo 15, versículo 11 a 32.
Ficou claro para todos essa passagem? Porque eu fui aprender quantos significados tinham ali. Como que era a vida. Se a gente for trazer para o lado ocidental, esse nosso aqui, esse lugar onde nós vivemos, no Brasil, a gente vai entender de outra forma. Mas se a gente voltar lá no tempo, quando Jesus estava junto com essas pessoas e entender cada significado, essa parábola tem um sabor maior. E aí, primeiro aqui, o homem tinha 2 filhos. O mais moço pediu a sua herança, a sua parte. Quando esse filho pede a herança ao pai, ele peca contra o céu e a terra mesmo. Porque a herança era dada aos filhos, e até pouco tempo era assim, né? Agora que as pessoas mudaram, quer fazer isso em vida. E cada um entende de um jeito. Mas naquela época, para que um filho tivesse a sua herança, o pai teria que morrer. O pai teria morrido, não é teria que morrer. Ele teria morrido. E ali, quando ele pede a sua herança, era como se ele desejasse que o pai morresse. Isso faz a gente entender aqueles que têm essa dificuldade de fazer isso, porque ele entende assim, puxa, ele prefere minha herança do que a mim. E a gente precisa entender isso também. E ele pega tudo e gasta à vontade, gasta tudo. E vem a fome. Ou seja, ele não valorizou nada do que o pai conquistou para lhe dar a metade. Ele gastou tudo igual, foi um devaneio, né? Acabou. E aí quando veio a fome, ele não tinha mais nada, ele conseguiu um emprego de guardar porcos. Então ele tinha que levar para o campo, dar comida, dar água, prender de novo. E o que o porco comia não era a mesma comida que o humano podia comer. Por isso que ele fala aqui que ele teria, desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Nem a comida dos porcos o povo queria dar para ele. O dono então vigiava ali, né? Você vai dar comida para o porco, você não pode comer. Então tinha ali nesse homem, esse dono dos porcos que lhe deu o trabalho, ele também era suvina, né? Porque nem dividia a comida do porco com o seu funcionário, ele queria. Ele não aceitava ali dar a comida dos porcos para o funcionário, dirá dele, né? E ali vem mostrar também para a gente quem somos. Nós somos assim também? Nós dividimos o que a gente tem? Nós fazemos diferença com os outros do que a gente come? Eu como melhor, o outro come o resto, o outro não come, ele fica com fome. Como que é? A gente dá o melhor? A gente dá o mesmo que a gente come, a gente dá para as pessoas? E aí ele vai e reflete. Quando ele reflete, ele cai em si. Cair em si. Quando a gente cai em si, quer dizer que a gente entende aqui dentro
o que está acontecendo à nossa volta. E quando a gente entende, aqui dentro fica mais claro, a gente para de sofrer e a gente vai para a razão. E é quando ele fala, quantos empregados meu pai tem na casa dele? E eles têm pão em abundância, ou seja, o pai não fazia diferença do que o empregado e os de casa comiam. Era a mesma coisa. E aí ele fala, eu pequei contra o céu e contra ti, pai. Mas eu vou pedir ele para que eu seja pelo menos, eu não sou digno de ser seu filho. Ou seja, ele entendeu o que ele fez. Porque ao pedir a herança, era como se o pai dele morresse. Então, eu não sou digno de ser chamado de filho, mas pelo menos servos. Servo para que eu possa comer que nem eles. E eu vou trabalhar agora, já que eu já não tenho mais a minha parte. Mas quando o pai vê aquele filho vindo, o que ele faz? Ele não vira a cara. Ele não fala, te falei, te avisei, ele não faz isso. Ele corre. E aí que está outra dica, né? Os anciões, eles não iam até os filhos é que vinham até os anciões. Mas aquele pai misericordioso, amoroso, ele foi até aquele filho e o que ele fez? O beijou, o abraçou. Ele fala, quando seu pai o viu e movido pela misericórdia, correu-lhe ao encontro, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O abraçou e o beijou, né? O filho lhe disse, meu pai, pequei contra o céu e contra ti. E o que o pai fala? Trazei depressa a roupa, a veste e veste-lhe. Ponde um anel no dedo e o calçado nos pés. O que significa essa veste, esse anel e esse calçado? A veste é que ele fazia parte daquela família. Ele não deixou de ser o filho dele. O anel era que ele comungava, ele não era um servo, ele comungava com os de dentro. Os servos, ele recebe pelo que você combina com ele de fazer o serviço e você o paga. O que está dentro de casa, ele está percebendo o que está acontecendo. E ali ele é muito mais do que somente um servo. Ele está junto. Então ele pertence. Ele está incluso. Os sapatos é porque ele não era mais um escravo. Ele não era um servidor. Os escravos eram que ficavam descalços. Ele era o filho. Então o pai ainda pede para matar um bezerro e faz a festa com toda a comunidade. O que o pai está falando ali com essa festa? Ele está dizendo assim, olha, o meu filho está vivo, ele está aqui. O meu filho não morreu. E apresenta de novo, como se ele apresentasse outra vez para todos, que certamente ficou muito chateado quando o filho foi embora, com o dinheirinho dele no bolso, e queria ver o pai dele era pelas costas, porque o que foi mais importante ali para ele foi a parte material. Então ele mostra para todo mundo, o meu filho vive, ele é meu filho.
eu amo muito, né? Só que seu irmão, quando chega em casa, o que acontece? Ele fica muito bravo, porque o pai, primeiro, não avisou a ele, né? E nunca tinha matado um bezerro. Esse filho, tanto um quanto o outro, mostra o tamanho do egoísmo. O tamanho do egoísmo que havia naquele irmão. Porque um pediu e foi. O outro ficou, mas queria ter ido. Então ele tinha inveja. Ele tinha inveja do que o irmão fez. Que ele foi ver a vida. Foi ver como que era. E ele ficou para honrar seu pai. E ali é que nós estamos, às vezes, muito enganados quanto a esse honrar. Porque honrar é ainda muito mais do que só estar. Honrar é viver aqui dentro o que eles nos deram, a vida. Então a gente não desiste da vida. Os ensinamentos, a gente vive os ensinamentos moralmente ensinados, os nossos ensinamentos de moral, de ser correto, de ser digno, de ser bom, de ser justo. E toda família, ela vai ter essa separação. Porque a gente que é pai e mãe, nós que somos pais, nós temos filhos, a gente vai querer o filho eternamente conosco, sem ele poder viver a sua vida? Ou nós vamos nos realizar vendo esse filho crescer, estudar, trabalhar, ter seu próprio sustento, criar sua família, ser digno com sua família, cuidar da sua família e seguir o seu caminho? Não é isso que nos torna felizes de ver? A gente fala com a boca cheia, olha o meu filho, porque ele cresceu e seguiu. Foi constituir sua família também. Agora imagina aquele que fica ali agarrado, com medo. Não vou, fica sempre ali. E aí ele vem e fala com seu irmão. Ele não quis nem ir lá para ver o seu irmão, não quis nem entrar. E o pai insiste com ele ainda, né? Ele responde ao seu pai que você nunca matou nem um bode, nem um cabrito para mim, para eu poder festejar com meus amigos. Ali ele mostra tudo que ele sentia. Tudo que ele sentia ali ele mostra. E aí o pai amorosamente fala, ele voltou. Ele estava morto e agora vive. Ele tinha perdido e agora foi achado. Ele foi achado por ele mesmo. Ele se mata naquele momento ali de querer seu pai morto para herdar as coisas materiais. Mas ele revive quando ele entende que seu pai tem um outro lado muito melhor do que todo aquele dinheiro que ele queria. E assim essas reflexões servem para nós olhar para dentro. E quando que nós somos
o filho pródigo, aquele egoísta que saiu para viver a sua vida, mas que volta com consciência quando ele cai em si, quando ele encontra-se com ele mesmo, quando ele observa o quanto esse pai era bom, o quanto esse pai é misericordioso, o quanto esse pai é amoroso e esse pai perdoa sempre. Ou quando nós somos esse filho que fica, mas que a gente bate no peito, eu fiquei, mas com uma raiva de ter ficado, porque a gente queria ter ido. Aqui é para mostrar o egoísmo e o orgulho. Os dois sentimentos que é o pior sentimento da humanidade. Onde não há fraternidade mesmo, não existe fraternidade. Quando somos egoístas e orgulhosos e deixamos ainda a nossa vaidade ainda vir falar, a gente deixa de ser amoroso. Esse pai aí é Deus, né? É Deus que nos espera. Mas Ele nos espera e quando Ele vê a gente voltando, consciente da nosso retorno, por que estamos voltando para Ele? Porque nós estamos agora acreditando fielmente que Ele sabe muito bem o que faz e a gente agora se coloca na humildade de ser somente filho e deixa Ele ser o Pai. E, portanto, a gente respeita, admira e a gente faz o nosso melhor. Nós começamos a fazer o nosso melhor. A honrar vivendo. A honrar sentindo o que eles nos ensinaram. E se a gente tem isso dentro de nós, nós vamos nos sentir cheio desse amor que eles nos deram quando nos permitiu vir a esse mundo. E ainda cuidou de nós para que pudéssemos estar aqui nesse mundo. Que a gente possa também atentar para o dom da vida, para a valorização da vida. O tanto que Deus é misericordioso nos dando um corpo, que é a casa desse espírito ainda tão credor, mas que quer muito participar junto com Deus e ressarcir as suas dívidas para com todos que um dia os atrapalhou. Que possa ser momentos de reflexão para a nossa vida e que nós possamos sentir essa bênção e nos fortalecer nesse filho pródigo, nessa historinha do filho pródigo, de entender que esse pai é o amor
Esse Pai é a abundância. Esse Pai é a misericórdia. E esses dois filhos, um representa o orgulho, o outro o egoísmo. As chagas da humanidade. Que nós possamos deixar esse orgulho e esse egoísmo, que a gente possa tratar desse orgulho e esse egoísmo dentro de nós, para que ele possa se transformar cada dia muito menor, muito menor. Que nosso Senhor Jesus Cristo ampare a cada um que está angustiado, seja em casa, seja no hospital, seja nas ruas, seja onde for, onde estiver, que possa elevar seu pensamento, possa sentir a presença de Jesus, possa sentir o acolhimento desse irmão querido na nossa vida, possa acolher, Senhor, a todos estes, encarnados e desencarnados, que todos possam sentir o hálito de Deus, sentir o alívio em seus corações e possa dessa forma permitir ser amparado, Senhor, acolhido. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada a todos. Tenhamos bons sonhos e bom sono. Boa noite, Cássia. Que nós possamos dormir em paz. Fazer parte desse grande trabalho junto com Jesus durante o sono. Onde a gente possa ir até aqueles que mais precisam e que eles sejam amparados. Que a gente possa dar o que a gente tem de melhor e de mais bonito dentro de nós para com os nossos irmãos. Durante a noite, se a gente se dispõe a isso, nós vamos trabalhar junto com os ceareiros de Maria, junto a Jesus. Fiquem com Deus. Lindo dia amanhã. Com Deus.